Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco. Começamos mais um Castelo Forte Podcast. Hoje estamos com um convidado muito especial, um representante da casa. Seja muito bem-vindo, Juninho. Eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar falando um pouquinho aí do que Jesus tem feito aí na minha vida aí ao longo desses anos aí. Amém. Pastor? Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Estamos aí. Show de bola. Antes de começar, só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar para todos os amigos aí, que isso nos ajuda muito, muito, muito mesmo. E aí, vocês estão bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo na paz. Na paz. E aí, Ju? Conta aí então um pouco da tua história, como que é o começo da tua trajetória. Pode voltar lá atrás, da onde você é. Cara, minha vida foi um tanto quanto desregrada até um certo ponto. Eu comecei muito cedo a me envolver com fitas erradas, coisa errada, né? Com cigarro de começo, drogas, com o tráfico. E sempre acreditando que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Então, acho que até hoje ele me mantém vivo por causa disso, né? E graças a Deus, meu começo de conhecer Jesus foi um tanto quanto fora do comum. Porque tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele teve um filho especial, sabe? Ele nasceu com as costas abertas e com mielomeningocele, uma doença mais ou menos assim. Uhum. Aí ele procurou uma igreja evangélica e até então eu era, né, vivia a minha vida, não era nem católico nem nada, porque não ia em igreja nenhuma, né? Sim. E quando esse rapaz, ele era muito meu amigo, de dentro da nossa casa e tudo, aí, através desse filho dele, ele começou a buscar, e eu também. Uhum. Comecei aí, né, numa certa denominação, não sei se dá para falar ou não, mas... Cara, acho que não tem problema. Eu ia na Problema não, quadrangular, irmão, numa igreja quadrangular. Então, aí eu comecei a frequentar ali, mas sempre com brechas abertas, né, sempre fumando um cigarro. Eu nunca gostei de bebida alcoólica, também, um tanto quanto por causa do meu falecido pai. Meu falecido pai era alcoólatra e tudo mais, né? Então, aí sempre com a brecha aberta. Às vezes eu ia pro culto, chapado, fumava um baseado, ia pro culto. Aí tive algumas recaídas que daí cheguei a fumar crack, né, e tudo mais. Fiquei um bom tempo preso nisso. Isso, uns 10 anos preso no crack. Depois que eu conheci, e aí a minha real conversão começou quando eu já conhecia, né, o evangelho, né, já era batizado, fui batizado nessa quadrangular, e quando eu tive uma recaída, eu usava droga dentro do meu carro, de um Opala que eu tinha, né, agora não tenho mais, que eu tinha. E, cara, como eu já conhecia o evangelho, eu chorava, clamava a Deus usando droga, que Deus mandasse alguma pessoa para me ajudar, que eu não queria viver mais naquela vida, sabe? Não queria morrer naquela vida, porque eu sabia que o meu destino era o inferno. Então, aí, um certo dia, o meu pastor conhecia um rapaz que conhecia uma chácara em Curitiba. Aí ele perguntou se eu queria ir para lá. Eu falei sem sombra de dúvidas, porque eu já tinha perdido família, já, bem dizer, morava na rua, né? Só tava com a roupa do corpo, porque tudo que eu tinha eu vendia, né, para conseguir usar droga. E então eu fui para essa chácara, que se chama Centro Evangelístico Rocha Viva. Ele fica mais posicionado em Bocaiúva do Sul, entre Colombo ali, sabe? E ali foi meu verdadeiro encontro com Deus, foi minha verdadeira conversão, sabe? Ali começou tudo.
E estamos aí caminhando agora com Jesus, já vão para 8 anos aí, Sim. liberto do mundo das drogas, do crime. Constituir uma família, tem uma família maravilhosa, né? Agora congregando aqui na Igreja Bola de Neve. Tem os pastor aí que não tem nem o que falar, né, cara? Qualquer elogio é pouco para honrar a vida desse varão aí, que tem cuidado das nossas vidas, tem nos abençoado com suas palavras, com tudo. Com certeza. É bacana. Pastor, você também tem uma história nesse sentido parecida, Sim, tem. né? Tem. O que você pode acrescentar, agregar ao Cara, nesse assim, sentido? a minha história em relação é um pouco diferente, né? O Juninho, a semelhança é que o Juninho também perdeu o pai, né? O meu me abandonou. Então, daí, assim, eu entrei também muito cedo. Eu comecei com 9 anos de idade, depois dos 9 até os 18 ali foi toda a minha trajetória. Mas aí, Juninho, dentro dessa trajetória, porque comigo aconteceu isso também, né? Eu queria te fazer essa pergunta. Você sentiu em algum momento que Deus estava de olho em você ali, cara? Tipo assim, cara, tem alguma situação que você passou? Porque eu passei. Teve algumas situações que eu passei e falei, cara, como é que eu saí disso daqui? Era para morrer e eu não morri. Tipo assim, cara, quando Deus tem um plano, você sabe que Ele vai cuidar de você, né? Sim, Aí, sim. então, tem algum momento que você fala assim, não, cara, foi a mão de Deus na minha vida, cara, foi Deus que me salvou, foi Deus que me guardou ali. Pensando agora, vários momentos, vários. Porque antes até mesmo de eu conhecer o crack, a gente andava muito em gangues. Então a gente saía para brigar, para trocar tiro, para o que viesse. Então sempre Deus me livrou, né? Situações de até mesmo de eu chegar numa bocada, o próprio traficante está cobrando uma dívida de outra pessoa, tipo, atirar na pessoa e eu tá ali olhando junto, né? Então, todas essas situações eu tenho certeza que era a mão de Deus, Deus ali me guardando, porque Ele tem um propósito pela minha vida, né? Isso eu tenho plena certeza. Hoje eu tenho plena certeza e convicção disso, né? Para você que está nos assistindo, entenda bem, nós não estamos falando que Deus ele aprova a atitude, nós estamos falando de você sentir a presença de Deus, porque Deus tem um plano sobre a sua vida, Sim. tá? Sobre a sua vida. Porque quando a gente passa por alguns momentos difíceis, a gente sente a presença de Deus. Mesmo você sendo crente, católico, ateu, à toa, sabe? Você vai saber que Ele está de olho em você e que Ele está cuidando de você, né? Que às vezes as situações que acontecem não é o acaso, né? Sempre é Deus ali movendo algo. Tá, e você falou assim que foi através desse amigo do trabalho, né? Sim. Que o filho dele nasceu com uma doença tal, e ele procurou Jesus, procurou a igreja tal, e você foi junto. Mas antes disso, você lembra de algum outro momento de alguém ter falado de Jesus para você, ter ido dentro de uma igreja, receber uma carta, alguém falou alguma coisa? Cara, sim, e ainda é uma situação assim, um tanto quanto engraçada. Eu não vou me recordar qual a idade que eu tinha. A gente foi com a minha mãe. Assim, meus pais já eram separados. E a gente foi uma vez, eu não lembro, sei que era cristã. E num certo determinado horário do culto, uma pessoa ficou endemoniada e aquilo me assustou. Eu saí correndo e falei, cara, eu nunca mais piso numa igreja dessa. E acelerei, deixei a mãe e tudo e corri, fui embora. Deixou até a mãe. Acho que foi a única. Deixei todo mundo, fui embora. E até quando minha mãe chegou em casa, ela estava muito preocupada, por causa que ela não sabia para onde que eu tinha ido, né? E essa igreja onde nós tinha ido era muito longe de casa, né? E eu era criança, não vou me recordar, mas só que eu acho que eu tinha entre 9, 10 anos, 11 anos no máximo. Então. E eu peguei e corri. Falei, não, eu não vou mais nessas igrejas, são tudo louco, tudo. E que eu me recordo foi a única vez. Fora isso, foi só dessa outra vez do meu amigo. E infelizmente hoje,
ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele também, eu sempre oro por ele, até hoje em dia ele não mora aqui na cidade, e eu sempre oro por ele. Às vezes quando eu posso trocar uma ideia ao vivo com ele, eu falo, cara, volta que você conhece a verdade, você sabe o caminho que você está trilhando, né? Mas é tudo no tempo de Deus, né? Com certeza. Tudo ele que sabe o momento e a hora certa, né? Isso aí. Você vê que na história anterior ali, que você saiu correndo, vivia chapado, drogado, mas a maior loucura foi dentro da igreja, A maior né? loucura foi dentro da igreja. Cara. Vivia em becos e vielas, e a maior doideira foi dentro da igreja. Já começou, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu vivo muitas outras loucuras são, né? Na presença do Senhor, né? Com o Espírito Santo de Deus, aí Ele tem nos proporcionado aí muitas experiências novas, só vivendo com Cristo para saber. Sim. Né? O sobrenatural de Deus. Juninho, você comentou aí 8 anos, né? 8 anos. 8 anos, né? O que Deus fez em 8 anos na sua vida, né, cara? Meu Deus. A gente sabe, a gente conhece um pouquinho da tua história aí, constituir família, sabe? Trabalha, tal. E tem um lance bem bacana na tua vida aí, que é agora a questão do esporte, né? Sim. A gente queria que você falasse um pouquinho do esporte. Qual é o esporte que você pratica? Esse esporte aí, como que você chegou até ele? Você usa ele como ferramenta de evangelismo? Como é que é, cara? Hoje em dia, eu conheci através aqui da igreja, de um rapaz que também frequentava aqui. O senhor vai lembrar dele, do Tiago Moreno. Até foi embora para São Paulo. Ele convidou uma vez nós para ir. A gente foi jogar paintball. Então, e daí, não só eu como a minha esposa se apaixonamos. E começamos a jogar cada vez mais e mais. E assim fomos investindo em equipamentos para o nosso esporte. E sim, a gente faz sempre quando a gente pode, a gente está indo jogar fora da cidade. E sempre quando a gente pode, a gente está evangelizando, sempre levando a palavra de Deus. Porque a gente tem que saber como chegar nas pessoas. Ou se a pessoa dá uma abertura, né? Porque se às vezes a gente chegar e falar, porque eu sou cristão, porque você está fazendo errado isso, a pessoa se assusta e acaba se afastando, né? Então, quando a gente vê ali que a pessoa dá uma brecha, ou pergunta, mas por que você não bebe? Por que você não fuma? Né? Aí a gente chega e fala, a gente é cristão, a gente, né, procura não fazer o que o mundo faz e sempre mostrando a diferença, né? Sim. Se divertindo igual, sempre né? Divertindo igual. Muito mais, porque às vezes eventos assim que a gente vai, tem uma boa parte do pessoal, não vou dizer a todos, né? Porque também tem outras pessoas cristãs que a gente já conheceu, mas vamos dizer assim, 80% do pessoal fica até altas horas da noite, bebendo, né? Fumando. E a gente já deu 9, 10 horas da noite, que consequentemente a gente vai para acampamento, né? A gente já se retira, vai para o nosso cantinho, já vai dormir, já acorda no outro dia disposto, né? Enquanto as outras pessoas acordam ressaqueado, umas às vezes nem jogam, né? Pagam tudo, a viagem, pagam a inscrição e ainda nem jogam, né? Nem aproveitam, né? E já a gente aproveita. Até a última experiência que a gente teve, eu fui para essa chácara em Curitiba, que eu sempre prezo muito em ir lá final de ano, né, quando eu pego umas férias, onde eu me reabilitei. A gente foi conhecer um campo de um pessoal amigo nosso em Curitiba. E daí eles convidaram nós para uma confraternização, né, de final de ano, que ia ser o último jogo deles, e a gente aceitou. Ele, traga uma carninha, alguma coisa, né, um refri, e a gente faz o jogo e daí faz a confraternização. E assim foi. Chegamos lá, compramos uns refri, umas coisinhas ali, uns pão de alho e tudo mais, e fomos pro jogo. Jogamos lá bastante, aí os rapazes começaram a assar carne e tudo mais, e ali começou, né, uma cervejinha aqui, uma cerveja ali, dos caras e tudo mais. E nem foi para mim, foi para Silvana, né, para minha esposa. Não sei quem ofereceu uma cerveja para ela. Ela falou, não, nós não bebe.
Daí diz que a mulher olhou assim para ela, assim, ué, mas você não bebe? Mas por que não? Daí ela falou, não, nós somos cristãos, né? E o bom de que essas pessoas respeitam. Elas não ficam assim, não, beba só uma, não tem nada a ver, sabe? Foi só aquela ali, como eles viram que a gente não bebia, não ofereceram mais, e ali participamos da mesma roda, e por isso que eu falo, às vezes não precisa você, às vezes, muito falar de Jesus, é só você mostrar com as suas atitudes que você não faz o que as outras pessoas estão fazendo. É o testemunho de vida, né? É o testemunho de vida. É como falam que a primeira Bíblia que vão ler vai ser a minha vida, né? Isso aí. O Então exemplo a gente arrasta, faz, né? a gente faz a diferença, né? Sempre que pode, a gente faz a diferença. Sim. Então, se você for ver, né, Ju, passado todos esses anos, você aqui dentro, mais próximo de Cristo e tal, em 8 anos você viveu muito mais do que você viveu o restante da tua vida, né? Sim, eu falo que como Jesus começou o ministério dele, a vida ministerial dele com 30 anos, eu comecei com 33, eu comecei com 30. Aham. E eu tinha comigo, quando eu era do mundo, né? Quando eu era tinha minha vida desregrada, eu tinha plena convicção que eu não chegava aos 30. Aham. Porque do jeito que eu andava, né, usando droga, fazendo furtos, assalto, entre idas e vindas de cadeia, eu tinha a plena certeza, convicção que eu não chegava aos 30. Uhum. E foi com 30 anos que eu me converti, né? Sim. Que eu realmente conheci Jesus. Então, a partir disso que eu falo que eu voltei a viver. Porque foi nisso que Deus me deu a vida. Sim. Uma vida nova, uma chance nova, né? Então, eu tenho 8 anos de vida. Aham. Eu tô neném ainda. Passando todo esse tempo aí, Ju, então, com certeza o processo ele não foi fácil, né? Assim, você largar tudo daquilo que você fazia para hoje você estar sentado aqui, você saber que você tá limpo, você saber que você tá tranquilo. Como que foi esse processo? Cara, o processo, ele não é fácil até hoje. Porque, como eu fui, tem gente que fala adicto, né? Eu já falo usuário mesmo. Como eu fui usuário por muito tempo, se eu abrir uma brecha, se eu falar assim, eu vou fumar só um cigarro, eu vou só fazer outra coisa errada que vai ser uma brecha, eu vou tombar, eu vou cair. Então, sim, eu tenho que me policiar todos os dias. Sim. Todos os dias eu tenho que estar na presença, todos os dias eu tenho que estar ali me alimentando da palavra, orando e me entregando a Deus, porque não é fácil. Vontades ainda, conforme situações que ocorrem, tem, Sim. né? Às vezes até conjugal ali, tem uma briga na família, entre marido e mulher, como todo mundo tem. Às vezes o inimigo vem, cara, vai lá, tem esse refúgio, né? Então a batalha Vai dar uma relaxada, né? Eu tenho a plena certeza que vai ser até o fim da minha vida. Sim. Essa vai ser a minha luta constante, né? Porque eu sei que se eu voltar, caixão. Eu não vou ter uma segunda chance de voltar aos pés do Senhor, né? Sim. De se tornar limpo, né? É o que a gente sempre fala, né, Juninho? Jesus, ele liberta, mas quem se mantém liberto é você, Sim, né? quem se mantém de pé sou eu, porque ainda mais hoje em dia no mundo do jeito que está, as coisas estão tão mais fáceis, tão mais próximas, porque eu, como vivi muitos anos da vida na loucura, eu conheço, só de olhar uma pessoa, se ela está drogada ou não está, passo por frente de biqueiras, às vezes para ir para o meu trabalho, ou dando um rolê, alguma coisa. Então, eu creio que eu, por mim, porque a minha carne, o meu eu, gosta daquilo. Sim. Né? Então, eu tenho que quebrar o meu eu. E só vou conseguir quebrar o meu eu estando na presença do Senhor. Porque senão, não é fácil, não consegue. E uma coisa que eu sempre falo, a pessoa... principalmente o usuário, ele tem que ter o apoio da família, sabe? Tipo, muitas famílias abandonam, né? Como eu fui abandonado, né? Mas se a pessoa não tiver
ali o apoio de uma família, de um amigo que seja ali ponta firme, cara, é muito difícil sair. Porque daí a pessoa vai falar, cara, o que eu mais tinha de precioso na minha vida era a minha família, e ela me abandonou, Sim. eu vou embora. vou embora, vou continuar nessa vida. Pra sair é muito mais difícil. Pra né, sair cara? é muito mais difícil. Cara, na verdade, assim, eu fico imaginando hoje pro jovem, pra ele ter contato, é muito mais fácil, porque hoje é glamourizado ainda, né? Sim, Você tá fumando, porque sempre vai começar lá no álcool, né? sim. Vai começar no Sempre tem mais um fraco. pontapé inicial, né? Exatamente. E ali ele vai numa festinha, e aí pra ele ficar mais legal, Vai ele nem tomar gosta de fumar cigarro. Exatamente. Mas ele vai fumar um cigarro, ele vai se tossir inteiro, mas Vai- ele tem que é, se mostrar. Ele vai ter que ser igual aos outros, senão ele vai se achar menor, né? Vai se achar que ele tá fora do grupinho. Né? Exatamente. Cara, eu digo isso porque eu fui assim durante minha vida, né? Cara, eu sempre procurei uma aceitação muito grande das pessoas, sabe? Sim. E isso fez com que, a partir do momento que eu me visse solto, porque eu sempre morei com meus pais, a partir do momento que eu vim fazer a faculdade pra cá, meus pais ficaram lá em Ponte Serrada, e eu tava aqui morando com a minha avó, e eu falei, cara, agora o mundo é meu. Ali eu comecei a beber, eu não bebi até os 18 anos, cara. Eu só bebi a hora que eu saí de casa. Agora eu sou dono do meu nariz e eu vou Nossa. fazer o que eu quiser. Fiz 18 anos, comecei a beber e fumar, cara. Beber e fumar. E, cara, incomodei muito, muito. Não, e pra você entrar hoje em dia, é tudo tão fácil, né? Hoje em dia tem esses narguile, tem cigarro eletrônico, né? Tipo assim, tá tudo na mão, Na mão. né? E se você não tiver os amigos certos, que vão te levar, vamos dizer, mais próximo a Jesus, ou te levar para um caminho bom, vai ter aqueles que tá aí, só experimente, se você não gostar. E como o corpo da gente gosta do pecado, da coisa errada, a gente não vai dizer não, a gente não vai ter uma... como é que eu posso explicar assim? A pessoa não vai dizer que não vai gostar. A pessoa sempre vai, não, vou usar mais um pouquinho. mais uma Isso vez. daí cai lá em Mateus capítulo 7, que diz que a porta para perdição ela é larga. É larga, sim. Sabe? E a porta para salvação ela é estreita. É assim, tá tudo tão fácil. É tudo tão fácil. É fácil das pessoas se perderem hoje. Sim. É muito fácil. Desde criança, já acompanhei casos de crianças aí com 8 anos, cara, cheirando cola. Exatamente. E assim, ó, também tem a situação do... Aquele que é mais velho, às vezes, um irmão mais velho acaba ensinando o irmão mais novo. Sim. Que vai se Exatamente. tornar referência. Eu vejo hoje o impacto que eu tive na vida do Vinícius e principalmente do Caetano, cara. Tipo assim, eu levava ele... Aonde eu ia, ele queria ir junto. Eu levei algumas vezes ele ali pra faculdade do Uniuv. Você acaba influenciando ele a fazer o que você fazia. E eu ia no bar com ele. Levava ele junto na hora do intervalo, levava ele junto ali no bar. Eu comia alguma coisa, tomava uma cerveja, dava uma coca pra ele. Nossa, ó. Sabe? E depois você fica analisando, você fala, cara, qual é o destino que eu tô dando pro meu irmão, cara? Mas é como você vê, eu nunca gostei da bebida alcoólica por causa do meu falecido pai. Sim. Mas só que, assim, eu nunca fui de beber, mas eu usava droga. Sim. Entendeu? Eu falava assim, não, eu não bebo por causa que meu pai bebia, fazia cagada. Perdão a palavra. E eu, né, falei, opa, não vou beber, não vou usar, né, isso. Sim. Porque, né... Sabe que faz mal. Vai me fazer mal, mas eu usava droga. É que daí você compensou também. Conheci a droga, né? Sim. É o que eu falo, hoje em dia, uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é ter usado o crack, né? Ter conhecido o crack. Porque depois que eu conheci o crack, eu fiz muita coisa errada que não deveria ter feito. Né? Que se eu não tivesse usado o crack, eu não ia fazer. Né? Tipo, né, roubar, destruir famílias. Nossa, muita coisa ruim. Porque é mais pesado do que você ficar... Porque é que nem a gente tava conversando aqui. Querendo ou não, tudo começa numa porta de entrada ali, onde que é totalmente tranquilo, né? Porque o cigarro não vai te fazer... Não vai fazer... Se você não tiver o cigarro, você vai ficar
reinando, você vai ficar bravo, você vai ficar estressado, mas não vai fazer você roubar, não vai fazer você... Sim, e é fácil de encontrar, né? E é Tudo fácil. começa com vai que não dá nada. É. Tudo começa com Experimenta tudo que não vai começa dar com nada. vai que não dá nada. Cara, esse vai que não dá nada destrói, cara. Destrói. É verdade. Às vezes a pessoa chega no caixão depois de volta. É. Exatamente. É o que hoje em dia eu falo assim. Às vezes tem mães e pais, principalmente que não são cristãos, falam, mas é uma fase. É uma fase do meu filho, né? Cara, eu vivi 20 anos de uma fase, Exato. entendeu? Eu comecei, mas era fase. Logo para de fumar, logo para disso. Cara, minha fase durou 20 anos. E para muitas pessoas, que nem diz o pastor, essa fase acaba na morte. Exatamente. Porque daí a pessoa se mata, a pessoa entra numa depressão, a pessoa tem uma overdose. É o que eu sempre falo pro meu enteado mais velho, que tá com 18 anos. Eu falo assim, cara, para enquanto é tempo. Porque você mesmo já viu muitos amigos teus, até mais novos que você, morrerem. Tomar uma facada em um lugar que não era para estar, né? Então, assim, às vezes essa fase é a fase que vai te levar à morte. E Juninho, Que nem- dentro dessa trajetória toda aqui, gagueira agora que deu, né? Dentro dessa trajetória toda tua, cara, faltou um pai para acompanhar a questão da tua paternidade, que nem assim, você contou aí um pouco que a tua mãe separada do teu pai e tal, a ausência do teu pai, a ausência de alguém ali te ensinando, te ajudando, poderia ter influenciado para que você não tivesse entrado nessa vida? Poderia ter te ajudado? Ou você acha que faltou essa figura paterna? Conta pra gente o que você acha que poderia ter mudado para que você não tivesse entrado nessa situação. Com certeza faltou, pastor, porque meus pais se separaram por muitas brigas. Apesar que quando eles se separaram, meu pai já tinha abandonado o álcool. Mas só que ele era daqueles homem ainda bem antigo, sistemático, né? Ele era um machão, ele mandava e era aquilo e pronto, né? E eu tenho certeza absoluta que se eles tivessem me criado os dois juntos, teria sido diferente. Porque meu pai era um tanto quanto rígido, sabe? Então, e eu tinha meu pai também como meu herói, né? Até quando ele morava com nós. E eu acho que uma boa parte de eu ter ido também para o mundo errado foi dele. Porque assim, quando ele saiu da nossa casa, quando ele se separou da minha mãe, ele olhou para minha mãe e falou bem assim, Carmen, esse piá vai te dar muito problema. Ele vai ser o pior bandido que vai existir nesse bairro. Nossa, já lançou uma palavra na tua vida ali, uma velho. maldição ali na minha vida que naquele dia, por mais que eu tava chorando dele ir embora, eu falava, cara, eu vou mostrar para você quem que eu vou ser. E daí, como morava eu, a minha mãe e a minha irmã, eu era, com 9 para 10 anos, eu me julgava o homem da casa. Né? Então eu falo, agora eu vou fazer o que eu quiser. Né? Saía, e daí qual que era a minha influência? Os vida louca, como a gente chamava antigamente, os malacos, né? Os malacos da quebrada era a minha influência. Os caras são temidos, os caras são respeitados, então eu vou ser igual a esses caras, porque, como diz você, aceitação ali, né? Aceitação ou ter o temor, falar, opa, vou ser igual a esses caras, porque os caras vão me respeitar. Então ali foi, né? Em vez de eu ter meu pai como minha influência, né? Se eu tivesse, com certeza ele ia ser minha influência, eu me influenciei em pessoas que estavam ali mais próximas ao meu redor, né? Mas ali, aquela palavra ali entrou decretando um futuro, né, cara? Sim, decretando o futuro, exatamente. Decretando o futuro, né, cara? Que também, e daí, tipo, eu nunca fui mais próximo do meu pai, né? Depois dessa separação, assim, a gente se via tudo, mas era questão de
De um dia, passar um dia inteiro assim na casa e tchau, e não tinha aquele amor de pai e filho, sabe? E eu louvo a Deus que ainda antes dele chegar a falecer, eu consegui me reconciliar com ele, né? Glória Que foi Deus, a primeira e única vez que eu vi meu pai dizer eu te amo pra mim e chorar, né? Porque eu nunca, até um certo ponto da minha vida, eu nunca tinha visto meu pai derramar uma lágrima, ainda mais por causa de palavras, né? Que eu falei, pai, ó, eu te Cara, que amo, forte isso, hein, velho? eu te Isso é perdoo forte, por cara. tudo que você me fez e quero que o Senhor me perdoe, porque ó, isso chega a me dar um arrepio também. Questão de uma semana antes dele, acho que mais ou menos uma semana, 2 semanas antes deles se separarem da minha mãe, a gente estava lavando o carro e eu derrubei água assim nele, né? E ele levantou e me deu um soco na cara. Me derrubou sentado. Então daí, naquele dia, eu falei para ele, o senhor nunca mais encosta um dedo em mim, senão eu vou te matar dormindo. E daí ali minha mãe saiu e deles brigaram, piraram, e daí dali que foi a gota final deles se separarem, né? Então, e daí até eu conseguir me reconciliar com ele, aquilo me atormentava, sabe? Falava, opa, nossa, por mais que meu pai foi ruim para mim, ruim para meus irmãos, mas ele era meu pai, né? Então eu tinha, e quando eu me reconciliei com ele, ele estava recém se reabilitando de um derrame que tinha dado. Ele estava com a parte do corpo, direita do corpo inteiro paralisado, né? Então eu falei, opa, vou ter que me reconciliar com meu pai antes que seja tarde. Isso, você já estava liberto já? Não. E eu estava Tava no processo. Reabilitação. Tava entrando num processo de recuperação. Entrando num processo. Mas nesse processo que eu fiquei um certo tempo limpo e daí caí de cabeça de novo. Cara, você vê, se a gente for colocar e você for perceber bem, sempre a questão de vício, droga, de ser usuário de algo, ela vem em uma questão de uma família disfuncional. Uma família desestruturada. Uma família desestruturada, né? É aquilo que está em João 10:10. O diabo ele vem para matar, é o ladrão, né? Mas a gente coloca a figura de Satanás, tá? Então, assim, ele vem para roubar, matar e destruir. Tá? Então você vê que, se você for buscar o histórico, sempre tem algo na família. Tem um abandono, tem o pai ou a mãe, sabe? Sempre tem uma questão ali que influencia. Uma palavra que foi dita, exato, sabe? Uma palavra de maldição. Que foi lançada. Que foi lançada. Né? Cara, é assim, tá aí hoje, cara. Porque eu acredito assim, e você mesmo já falou isso no começo, mas eu queria que você externasse com as suas palavras, porque assim, eu digo que a igreja, ela é um lugar que te proporciona experiências. Sim. Experiência com Deus, experiência com os irmãos, né, de relacionamento, uma comunidade de fé, né? E cara, sempre quando alguém vê a gente, que a gente era da loucura, vão ver a gente dentro da igreja, vai falar, mas aquele drogado tá lá e tal, e não sei o quê, sabe? Porque a galera vai enxergar a igreja como curva de rio. Sim. Concorda comigo? Sim. Onde para todas as tranqueiras. Todo mundo que não presta, um dia vira crente. Mas só que, na verdade, se a gente for pensar, aquilo que eu falo dentro da igreja, se você já mentiu, se você roubou 10 da bolsa da mãe, então seja bem-vindo, ex-mentiroso, seja bem-vindo, ex-ladrão. Se você enganou, né? Se você... Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tem Exatamente. pecado. Então eu quero que você fale da tua experiência nesse relacionamento com Deus. Essa loucura, o que você tem vivido, o que Deus tem te proporcionado a viver com Ele, nele, né? Sim. Porque agora é uma outra loucura. É uma outra loucura totalmente sobrenatural, que é só Deus que proporciona. Então, a primeira loucura que eu vivi na presença foi na chácara. Toda sexta-feira a gente subia a um monte orar. Então, e antes de eu subir por esse monte, eu ouvia falar, os caras falavam, porque acende não sei o quê, porque acontece isso, porque acontece aquilo.
E eu ainda naquela minha inocência e não querendo acreditar, né? Falava, os caras estão ficando loucos, né? Isso é coisa da cabeça, né? Sequelado. Os caras tudo doido igual eu, né? De certo, estão na fissura de usar uma droga e estão vendo coisas, né? Mas então, daí eu tive a oportunidade, porque a gente só podia subir para esse monte com certo tempo de casa, né? Então, e nas primeiras vezes que eu fui, nada aconteceu, né? E daí também, ainda aquela dúvida vinha, né? Falava, os caras só estavam me conversando, né? Me passando migué. Mas um dia, eu me lembro bem, e daí a gente subia sexta-feira à meia-noite para esse monte. E era uma escuridão total, sabe? Era uma parte de mata, assim, bem fechada. A gente orando. Eu olhei pro chão, assim, eu achava que era alguns vagalumes. Mas daí aquela coisa, aqueles vagalumes, vamos dizer assim, iam aumentando. E eu cheguei a um ponto de eu tacar as mãos e vi que eram as folhas. E daí nisso eu lembrei, falei, cara, o que os caras falavam era verdade. As folhas acendiam, elas ficavam fosforescentes, sabe? Falei, meu Deus do céu, cara, será que eu tô ficando louco? Falei, não, mas é a presença, né? Então, e daí eu pegava aquelas folhas, aqueles galinhos, sabe? E era tudo como se fosse fosforescente mesmo, como se fosse um vagalume aceso. E aquilo, quanto mais a gente clamava, mais a gente orava. E daí todas aquelas pessoas que lá estavam, que sempre a gente subia tipo numas de 5 para mais pessoas, quanto mais aquele sobrenatural de Deus acontecia, mais a gente orava, mais a gente clamava e mais acendia, sabe? Que chegavam assim, iluminar até a altura do joelho assim da gente, assim, aquelas folhas no chão assim. Então essa foi uma das experiências com Deus. A outra, que também foi na chácara, foi quando eu ouvi primeira vez Deus mandar eu fazer algo. Que também eu duvidei muito, né? Não que de pessoas que tinham me falado que Deus falava, mas sim eu comigo mesmo, né? No meu coração. Que tinha um obreiro... dele falar com você, né? Exatamente. Que nem eu falo assim, mas falar comigo? Eu? Quem que sou eu para Deus vir falar alguma coisa, né? Então, a gente se acha muitas vezes indigno, né, cara? Sim, pequeno, né? Então foi assim, nós tínhamos um obreiro na casa, que ele tinha uma doença, eu não sei que doença que era, que certas épocas atacava nele, ele não conseguia mexer as juntas do corpo, ele ficava tudo encarangado, sabe? E daí, nesse dia, eu trabalhava na cozinha, né, da chácara, e eu tinha ido recolher lenha, por causa que a gente fazia fogo num fogão a lenha. Deus falou para mim, vá lá e ore, que ele vai ser curado. Uau! Eu falei, não, capaz, tá doido? Falei, não é comigo. Desci pra cozinha, deixei aquelas lenhas e voltei buscar mais. A hora que eu cheguei recolhendo as lenhas numa caixa, Deus falou, você não vai fazer o que eu estou te mandando? Vai lá e ora que ele e você vão ver a minha glória. E até eu descer na cozinha de novo, eu desci duvidando. Falei, mas será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? Porque é o Rochinol o nome dele. Nome bem esquisito ainda até. E então eu falei, cara, eu vou lá. Mas só uma pergunta, depois da cura ele saiu cantando ou não? Não. Aí que foi? Eu falei pro cozinheiro, falei, cara, eu vou descer ali no quarto lá dos obreiros que eu tenho que fazer algo. Ele, não, vai lá, Juninho, beleza? Eu cheguei lá e falei assim, com medo, tanto que nada acontecesse, quanto com medo, com temor com temor do Senhor, né? Aí eu cheguei e falei lá, Roche, cara, eu ainda estou meio duvidoso, mas Deus mandou eu vir aqui te falar algo e espero que você acredite, espero que aconteça, né? Dele, mas pode falar, Juninho. Eu falei, cara, Deus mandou vir aqui orar por você, que você, antes do meio-dia, isso já era umas 11 e pouco, né? Antes do meio-dia você vai estar de pé. Ele mandou eu orar por cura
por você e tudo mais, e para nós dois ver a glória dele. Uau. Ele falou, olhou assim bem para mim, assim, aquele olhar dele que foi, acho que a confirmação que era para mim orar, sabe? Por ele, assim, ele falou, Juninho, eu acredito, pode orar por mim. E eu orei declarando cura, e na hora ali nada aconteceu. Eu peguei, subi para a cozinha e fiquei pensando, falei, Deus, agora é com o Senhor. Agora é Eu fiz o que o Senhor mandou. Vai ficar feio, hein? Vai ficar feio. Daí eu falei, mas ainda bem que é só eu e ele que sabemos, né? Se caso nada acontecer, né? Cara, não deu 20 minutos. Eu, né, fazendo meus deveres lá na cozinha, assim, ele chegou e me bateu assim no ombro. Assim, Juninho, tô aqui. Cara, Uau. Na hora eu caí de joelho e orei a Deus agradecendo. Falei, Deus, foi comigo, sabe? Então eu vejo assim, que por mais que eu seja, às vezes pequeno, às vezes incrédulo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu tenho a paz, a convicção que foi Deus que falou comigo, vai e faz. Porque não vai ser pela minha força, pela força do meu braço, pela minha fé, mas sim pelo que Deus pode fazer, que Deus, o nosso Deus é Deus do impossível, né? Então, Deus não limita quem ele pode usar, ele apenas espera que alguém esteja disponível, né? Exatamente. E eu tenho certeza que se a gente não fazer a vontade dele, ele vai usar o outro para fazer a mesma vontade. Porque eu também passei uma experiência, um tanto quanto, para mim foi muito triste. Foi também quando Deus mandou eu orar pela falecida mãe da minha esposa, né, que ela estava no leito do hospital e tudo, que era para ela aceitar Jesus e tudo mais, e eu negligenciei, não fiz. Com medo, com receio, sim, que ela não aceitasse, né? Porque era uma pessoa assim que foi a vida inteira católica, sabe? Gostava de santo e tudo mais. Então, assim, para mim me limitou, sabe, isso. E eu não fiz. Aí, na mesma semana que foi o falecimento dela, uma moça ficou doente e o pai dessa moça era pastor. E esse pastor fez o apelo para ela e ela aceitou Jesus. Fez a oração, aceitando Jesus, aceitou Jesus. Quando a minha esposa chegou em casa e me falou, cara, pensa no peso. Pensa num homem que chorou, cara. Chorei e pedi perdão para Deus. E falei, Deus, nunca mais eu vou negligenciar aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Uhum. Tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer porque, né, veio aquilo, cara, se você não fazer, eu vou mandar outro. É tipo assim, Deus chegando e falando, agora aprendeu? Agora aprendeu. Agora aprendeu. Se não aprende por bem, vai aprender por mal, né? É que nem quando a gente, pra vir pra Jesus, normalmente a gente vem dando cabeçada, vem pelo lado ruim, né? A gente nunca vem pelo amor, a gente nunca, né? Dificilmente, né? Quem vem pelo amor, né? Então, e eu aprendi assim, né? Às vezes Deus, e o nosso Deus, ele antes de ele ser amor, ele é justiça, né? Então ele é justo com todo mundo. Se você fez coisa errada, ele vai ser justo com você e aquilo que você plantar, você vai colher. Sim. Que nem tem pessoas que falam, porque Deus me castigou. Não, Deus não castigou. Você está colhendo aquilo que você está plantando. Isso mesmo. Né? Como eu sempre vivi na vida louca, eu sempre sei que as situações que ocorreram comigo ruim, né, e às vezes até uma saúde, alguma coisa, foi daquilo que eu plantei, foi daquilo que eu fiz, né? Então, Deus nos ama como pecador, mas Ele não ama o pecado, né? Ele nos aceita do jeito que a gente tá, mas Ele não nos deixa da mesma forma, da mesma... Isso mesmo. Né? O que a gente sempre ouve falar, se você tem um real encontro com Deus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca. Né? Você nunca mais vai voltar a fazer... não digo que nunca mais você vai voltar a fazer, porque se você deixar de buscar, o teu amor vai esfriar e você vai voltar a fazer coisa errada. Mas se você tem aquela busca constante com Deus, nunca mais você vai voltar a fazer coisa errada. Né? E tem essa, né, também, não tem nenhum lugar por onde Jesus passa que vai ficar do mesmo jeito. Sim, exatamente. Ele passou num velório, ressuscitou, ele passou num casamento, tinha acabado o vinho, transformou água em vinho. Então, assim,
Ele faz milagre. Né? Deu água para quem tava com sede. Deu água para né? quem tava com sede. Foi... Então, aconteceu. Então não tem nenhum lugar, não tem nenhuma vida que Jesus passa que vai ficar do mesmo jeito. Só se a pessoa quiser. Não tem como sentir o toque dele e permanecer do mesmo jeito, né? Não tem. Viu, Ju? E assim, ó, você não foi pai, né? Não. Mas hoje, querendo ou não, você é pai de 3. De 3. De 3 moleque. Ganhei eles pronto já. Pronto já, mas não tira a tua responsabilidade de sacerdote dentro daquela casa, né? Não, e nem eu tiro. Nem eu me tiro, né? Sim. Eu falo que eles são meus filhos, né? Crio como eu acho que deve ser criado, como se eu fosse pai deles, o criaria, né? Sim. Com disciplina, com respeito. Claro. Fez coisa errada, eu puxo a orelha mesmo. Né? Cara, eu acho massa o negócio que você falou agora de puxar a orelha. Cara, uma vez, conversando com os filhos do Juninho, cara, e tal. Não, porque se a gente faz errado, daí tava um lá, cara, copiando o livro de provérbios, velho. Cara, mas olha... A molecada do Teens, todo mundo é sensacional. Todo mundo é sensacional. Mas o Richard tem um entendimento da palavra, ele tem um feeling. Cara, aonde tá escrito tal coisa, o Richard vai lá. Pum, ele não precisa nem ler, cara. Ele nem traz Bíblia. Ele tá em tal lugar. Esses dias atrás a gente tava conversando, não lembro o que era. Eu falei, cara, essa molecada... Porque assim, é o que eu falo. Essa molecada aí, os teens aí... É uma galera que às vezes você olha assim, parece que eles estão mortos, assim, ó, andando sem alma, né, cara? Só que, cara, eles são participativos. E a hora que eles vêm pra participar, eles participam mesmo. Só que cara. ao mesmo tempo que eles estão ali mortos, os ouvidos velhos estão longe, que os bichos, eles... o que não é pra eles escutar, eles estão com o ouvido atento, né? Mas assim, isso que eu acho legal. O Vitinho também. Aquele dia que a gente foi na Marcha pra Jesus, que era pra subir, o primeiro que subisse no palco do evento e falasse uma... Cara, ele foi lá, subiu, tentou falar... Tremeu na base, né? Mas, cara, ele tinha certeza que ele ia chegar lá, ia falar. Cara, por quê? Porque é o estudo dentro de casa. E né? se eu fosse ele, na primeira gaguejada que deu, eu descia correndo, cara. E ele foi até o final. Cara, aquele dia eu fiquei também impressionado com ele, cara. Pensa num piá guerreiro. Que nem o pastor falando assim, questão de escrever. Foi por causa que, quando eu tava nessa chácara, vamos levar tudo pra lá. Se a gente fizesse algo errado, que os pastores ou os obreiros vissem que era errado, a gente era disciplinado. Uhum. E a principal disciplina era escrever livros da Bíblia, né? Uhum. Então, quando eu saí de lá, quando eu fiquei com essa minha esposa, o que eu trouxe? Cara, vocês fizeram coisa errada, eu não vou bater, eu não vou brigar, eu não vou xingar, não vou fazer nada. Vocês vão escrever. Uhum. E depois que vocês escreverem, eu quero um versículo decorado. Entendeu? Cara, que massa, e assim que funciona até hoje em casa, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muito caderno completo lá, cara? Tem. E não só deles, como o meu também, né? Porque até os meus, quando eu tava nessa chácara, porque eu sempre falo assim, cara, a gente, no meio de um monte de homens, né? E tipo assim, às vezes, quando dava a chance de você fazer algo, vamos, por debaixo dos panos, a gente tentava fazer, né? Sim. Então, como a gente estava debaixo de autoridades espirituais, nunca saía ileso, né? Deus não dava um jeito de revelar para o pastor, os caras estão fazendo, né? Então a gente sempre caía a casa, né? E é a mesma coisa com eles. Cara, se eles fazem, eles às vezes já vem, qual o livro que é para mim copiar, sabe? E o Richard, você falando do Richard, o Richard é esperto. Às vezes, quando ele não está fazendo nada, ele copia já um livro sem ele fazer... coisa errada, porque daí quando ele fazer, eu falo assim, você vai ter que copiar, ele já vem com o negócio tá aqui, ó, copiado já. Entendeu? O bicho é ligeiro, sabe? Ó, papai e mamãe que tá vendo aí, Castelo Forte Podcast também é pedagogia, tá? Sim, não, e resolve, pensa no... E o Vitor, ele já é de ler.
Aham. Ele pense num moleque que gosta de ler. Vitinho é legal. E tô pra te dizer, cara, ele ganha de mim e da Sil. É. Pra ler a palavra, ele ganha de mim e da Sil. Tipo assim, a gente lê assiduamente, mas ele, cara, sempre quando às vezes ele tem um tempinho, ele tá lá. Tá lá sabe? lendo. Tá lá lendo. Quando ele tá, principalmente quando ele tá sem celular, sem alguma coisa, ele tá, sabe? Comendo palavra. Tá lá. comendo palavra. Eu tenho a plena convicção que o Vitor, principalmente o Vitor, cara, ele vai ser um vaso muito usado, cara. Ele é muito... Amém. Ele é até mesmo nos cultos, né? Assim, às vezes, todo mundo quieto, quem fala glória a Deus, aleluia, é ele, cara. aqui no fundo, né? Aham, o bicho, ele apavora, sabe? E quando tem coisas, eventos da igreja, tipo que nem a Marcha para Jesus, o evangelismo, ele sempre quer estar junto, sabe? E que nem a gente fez a bandeira, tudo. Não, me dá aqui. Cara, mas você não aguenta. Não, mas me dá aqui. Sabe, às vezes você tem que falar, tá, cara, tente, mas... Ele quer participar de um jeito ou do outro, ele quer participar. Que nem a gente compra, às vezes, algumas coisas cristãs, ele, opa, eu quero também, sabe? Ele é um cara, assim, que... Um moleque que ele é muito envolvido, sabe? E aí mostra, tipo assim, você acha que você... Né, agora perguntando pra mim, né, refletindo, você acha que você busca, cara? Olhe pra galerinha pequena aí, cara, né? Verdade. A galerinha que muitas vezes a gente não dá bola ou qualquer coisa assim. Cara, eles estão lá, estão indo atrás, estão buscando. Então, Cara, muito massa. E essa galera não é a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. São. Sim. E às vezes através deles que começa um avivamento ou algo parecido, né? Que a gente fica pensando assim, que nem diz você, será que eu tô, como é que eu tô no meu nível com o pai lá em cima, né? A gente às vezes tá raso e as crianças ali, cara, estão buscando, estão vivendo, né? E como tem alguns alguns personagens da Bíblia ali, também começaram a sua vida ministerial muito cedo, né? Sim. Davi, né? Enoque começou muito cedo, era um jovem ainda, né? Sim. Quando começou a fazer a sua caminhada com Cristo ali, então, né? Só gente que foi mais burro, né? Que teve que levar umas pauladas da vida para vir. Os apóstolos mesmos, né? Cara, Eles indicam que eles... eram adolescentes. Né, cara? Tudo nessa... O mais velho ali era né? Pedro, se eu não me engano, na faixa de 17 e 18 anos ali. Imagina. O avivamento que rolou agora em Asbury começou com a galerinha Tudo mais jovem, tudo né, mais cara? jovem, né? Tudo novo, né? Porque o jovem, ele não fica com um pé atrás, ele é inconsequente, mesmo. E ele vai ser inconsequente na busca também. Sim. Porque assim, ele não vai pensar assim, o que o meu chefe vai pensar? O que meu pai vai pensar? Coisas que às vezes a gente para e fica se colocando se retendo, um freio, né, se cara? retendo. Quando na verdade, tem torre de oração aqui 2 horas da tarde. Por que você não vem, cara? Sabe? Não, mas... Claro, tem muita gente que não consegue vir mesmo, Sim, tudo trabalho e e tal. tudo mais, algo parecido, né? Mas, cara, eu sou exemplo. Eu trabalho em casa. Eu posso tirar 1 hora ali que vai ficar aqui na torre e trabalhar mais 1 hora ali no final do dia. Mas daí não faz, sabe? Então... Mas você falando disso, cara, é interessante. Que agora a galera dos Teams tá no jejum, né? Então. Tá no jejum. Então. Cara, e a gente como pai, vendo os nossos filhos fazendo jejum, cara. E você fala assim, meu, que massa, cara. Sabe? Sim. E nós passamos umas experiências ali em casa ali bacana, cara. Nossa, até esquecemos, né, cara? O Vitinho. Cara, foi sábado? Acho que foi... Cara, ele foi radical, né? Sexta. Foi radical, Quantos anos cara. tem o Vitinho? O Vitinho tá com 13. Cara, o Vitinho tá compramos com 13 e ele lanche, tá, cara, tá fazendo de carne. De carne. Nós compramos lanche da Carnívoros. Ah, Cara, você pense judiou nos do cara. lanches com carne, né? O nome já diz carnívoro. Carne e bacon. Eles têm ele é artesanal, sabe? Compramos. Cara, Galera da Vitinho- Carnívoro aí, patrocina nós aí, fazendo propaganda. O Vitinho falou assim, vocês Do amigo do são Fernando.
vocês são mal comigo, né? Eu fazendo jejum de carne, vocês compram lanche. Cara, e a Sil falou, Vitor, desculpa, só me dá outra carne, né? Pegou e entregou. Daí a Sil falou assim pra ele... Ele comeu pão com salada. Não, daí a Sil falou, pra você não ficar sem nada, vai frita um ovo e coloca no meio do pão. do pão com a salada. Ele foi e fritou e comeu, cara. Mas pense... Não, e hoje a Sil chegou com umas torradinhas, né, e tudo ali. Ele, ó, tem carne? Daí falou, não, mas é torradinha. Não, mas não tem tempero de carne? Daí Sil falou, não tem, é só torradinha, que é de tomate, não sei o que lá. Sim. Ele falou, então tá bom, então esse eu posso comer. Cara, é essa retidão, cara, é essa retidão quis... e é esse, às vezes serve de espelho pra mim, cara, que às vezes eu falo assim, eu vou fazer um jejum, mas, cara, mas eu vou... Tomar hoje não dá nada, Deus me perdoa, né? Foi cara, e vai ter os mais religiosos que vão falar, isso aí não é jejum, cara, eu vou te falar que Deus, ele olha pro coração do adolescente. E ele leva a sério. Deus olha pra retidão do adolescente, pro temor do adolescente, cara, e é isso que Deus quer da gente, cara. Eu acho que, assim, essa experiência deles ter esse primeiro contato mais tranquilo vai facilitar para depois, quando eles forem mais velhos e quiserem entrar no só de água, por exemplo. Isso. Né? Porque, exatamente, assim, já fui introduzido no 10 dias sem carne, que é o caso do Vitinho, né? Qual que é o... Isso aqui eu vou... Conquistou, amanhã ele conquistou, porque amanhã fecha, né? Qual que é o próximo passo? E assim vai, cara. Sim. Quando ele chegar lá com seus 17, 18, 19 anos, ele vai poder estar fazendo aí uma semana só de água. Sim, exatamente. Cara, e o principal, né? O que eles estão aprendendo, cara, que o jejum não muda Deus, muda você, cara. Sim. Vai se tornando tipo uma regra, né? Eles vão entendendo que, tipo, o pastor não precisa estar lá em cima do púlpito e falar assim, ó, vamos entrar em jejum. Não, cara, eu vou entrar em jejum. Vou entrar em jejum, oração e estudo da palavra. Sim, ele vai ver que ele necessita daquilo para ter um crescimento maior com Deus, né? Sim. Tipo, para ele se aproximar mais de Deus, né? Sim. E, consequentemente, alcançar um nível mais alto na fé. Na intimidade, na intimidade, né? Com no relacionamento Deus, com Deus. No relacionamento. Sim. Porque, o relacionamento com Deus não é raso. Ele não é raso. Sim, exatamente. Você pode ver, quando você foi lá para casa de recuperação, o teu relacionamento era um, hoje já é outro. Sim. Entendeu? Sim. E lá era uma forma de se relacionar e hoje em dia é outra, né? Sim. Lá, eu até falo assim, que lá era, às vezes, muito mais do que hoje, mas só que lá era comendo a palavra o dia inteiro, né? Lá eu não trabalhava, eu não Sim. tinha uma vida... social, né? Então lá minha vida na busca era muito muito maior, né? Hoje em dia não que seja pequena, mas ela não é que nem era lá, porque lá eu só fazia aquilo, né? Então e que nem eu sempre tinha comigo assim, lá eu sempre falava, lá era fácil ficar sem a droga, sem o cigarro, sem o álcool, sem as coisas erradas, porque lá não tinha. E a hora que a gente sai para o mundo. Então eu digo assim que a minha busca hoje, ela se torna maior por causa disso. Porque se eu não buscar nesse momento que eu ando hoje, a minha queda é grande. É um passo em falso, o Juninho se arrebenta. Porque aquele velho Juninho continua dentro de mim. Sim. Mas só que ele não está morto, ele está adormecido. A gente fala que ele está respirando por canudinho, né, cara? Sim, ele vai estar sempre ali. Se eu der uma brecha, se eu der um start para ele voltar, É que a gente tem que saber onde que a gente está colocando a nossa força e a nossa... aonde que você está confiando? Se é nas tuas próprias pernas ou é em Deus? Porque a partir do momento... Eu estou passando por um processo que eu estou aprendendo muito, cara. E eu tô entendendo que não é pelo que eu tô fazendo, porque as minhas próprias pernas vão fazer me tropeçar lá na frente. Se eu não entender, eu vou dar só mais um passo e vou tropeçar de novo. Então é isso que você tem que estar entendendo na caminhada, né? Exatamente. É o que eu falo para sempre, até um certo ponto eu sempre falava para Sil, para minha esposa, né?
isso aqui gosta do pecado, Aham. gosta das coisas do mundo, né? Então, se eu der valor por isso daqui, cara, é só coisa ruim. Porque daqui não sai nada de bom. Porque bom é Deus, né? Só Ele é bom. Então, de mim não vai ser nada. E se eu olhar para o outro ser humano, também eu vou cair. Então, eu tenho que sempre olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Aleluia. É sempre, Ele é o foco, Ele é o centro. Se eu olhar para o esquerdo, para o direito, meu irmão, o tombo é inevitável. É saber quem que é o alvo e você não Saber desviar, quem né? que é o alvo, exatamente. E confiar e sempre estar ali caminhando, né? O que a gente sempre fala, passando pelo deserto. Você tem que estar sempre passando pelos desertos, por tudo. Você nunca pode parar. Se você parou, meu amigo, aí... Acho que é isso. Eu acho que é. Deu já. Chegamos a uma hora e pouquinho. É rapidinho, né? Rapidinho. Depois que a gente Passa. entra, vai embora, Não, né, isso Ju? que ainda a gente nem falou muito ainda, né? Que nem eu falo assim, eu falei pequenas coisas sobre o meu testemunho, né? Ele é Sim. muito mais longo. Se fosse para contar, Pra destrinchar. sim, às vezes contar em detalhes alguma coisa, 24 horas é pouco pra gente ficar trocando ideia, né? De coisas que eu passei, que nem eu sempre falo, né? De biqueiras, de tráfico, de viagem, de cadeia, Sim. né? Então, é só um pequeno resumo para o pessoal ter uma noção pincelada. do que Deus pode fazer. Sim. De tirar eu, né, do lamaçal, do lixo, que nem eu sempre falo, eu cheguei no auge do tráfico, do crime, né, quando eu tinha bastante dinheiro, e cheguei pular de cabeça no lodo, no fundo do poço, Sim. né, que foi quando eu comecei a usar droga e me joguei de cabeça. Sim. Então daí, do auge do crime, eu fui para morador de rua, Sim. né, então e hoje sou um homem de Deus, graças a Deus, Aleluia. né? Tenho muito mais do que no meu mundo errado, né? Eu sempre falo pro pessoal, eu sou assalariado, graças a Deus hoje tenho uma boa família, tenho uma boa estrutura, tenho um bom carro, e não é pela minha glória, é tudo pela glória de Deus. Amém, é Né? isso. É tudo dele, nada é meu, né? Eu tô aqui de passagem também, então tudo que eu conquisto é pela presença dele, é pela glória dele, é porque ele me permite, Sim. né, conquistar, porque, como você falou, pela força do meu braço, pelo meu querer, eu nem aqui estaria. Eu estaria lá na minha verdade, cama, é já isso. deitadinho, né, fazendo outras coisas, né, e não estaria aqui, né, falando do amor dele por mim, por nós, né, e A gente também agradece o Ju aí, por causa que a Isso gente aí. sabe que ele enfrentou um medo dele aí, de tá falando no microfone. Cara, algo que venceu ele mais não uma, gosta. Juninho. mais um medo aí. Mas a gente sabe o quanto que é importante você estar vindo aqui falar sobre a tua vida. Tenho certeza que não vai ser só a primeira, Amém. teremos Pode outras contar. pautas aí para estar conversando nas próximas e você vai poder falar mais a fundo sobre isso. Porque eu tenho certeza que tem gente que tá em casa agora assistindo e tá Vai falando, ficar cara, curioso. e não só curioso, e falando, cara, eu acho que eu tenho como sair dessa aqui, sabe? Sim, você vai claro que servir tem. como uma ótima experiência. Sim, com Deus tudo é possível, né? Sim, Não existe prisão que Deus não consiga quebrar, né? sim, Seja ela de vícios, depressão, doença, né? O nosso Deus é poderoso, tudo É o tudo Deus do ele pode, impossível, é o né? Deus do impossível. Ele não tem nada que ele não possa fazer por nós. Sim. Basta a gente dar o primeiro passo, confiar e seguir, tudo dá certo. tudo dá certo no final, né? Isso aí. Isso aí, pastor. Valeu, galera. Valeu, Forte galera. abraço. Não Deus esqueça Valeu, abençoe. obrigado. Curtir, comentar, compartilhar, manda pra todo mundo. Tenho certeza que a vida do Juninho, esse testemunho da vida do Juninho vai estar edificando muitas vidas e transformando, Amém. trazendo pro reino, que o reino avança, cara. Amém. Reina Reina avança. avança e Cristo vive. E Cristo vive, amém. Valeu! Forte Valeu. abraço.